E aí, como é que vocês estão? Voltamos! E voltamos com mais um episódio do Best ou Bosta, livro versus filme. Hoje com uma pegada um pouquinho diferente. O último livro versus filme, a gente na verdade fez um filme versus HQ, que foi uma entrevista com vampiro. Se você não viu, vale a pena. E hoje a gente vai fazer um livro versus série. Hoje a gente vai falar do Armagedon, da luta entre o bem e o mal, de anjos e anjos caídos, pseudodemônios. Vamos falar de Good Omens. Meu nome é Joyce Castro e bem-vindos a mais um vídeo da Noobtopia. Good Omens é uma fantasia com muita comédia sobre o fim do mundo. E nessa fantasia é praticamente impossível não se apaixonar pelos dois anjos que tentam resolver toda a treta depois de ter quase estragado toda a treta. O livro ele é de autoria de Neil Gaiman e Terry Pratchett e foi lançado em 1990. E a série, ela tá disponível desde 2019 na Amazon Prime. A narrativa ela é muito bem estruturada e ela mostra pra gente já de cara que o mundo vai acabar em um sábado. Exatamente, um sábado. E não tem nada que possa acontecer que vá mudar esses planos divinos. Só que, logo no início da história, a gente consegue notar que algumas pequenas disparidades de um personagem ou outro podem acabar ocasionando em erros grotescos que vão gerar situações cômicas acompanhando toda a história. A ideia é a seguinte: o inferno vai mandar um anticristo bebê. E aí, esse anticristo ele vai ser direcionado para um local em específico, que é um convento, onde as freiras são freiras parideiras, ok? E aí, quando chega lá, as freiras têm que... as freiras elas são de um culto satanista e elas têm que só pegar um bebê que é de um casal influente e trocar pelo anticristo. O que significa que o anticristo vai crescer em uma família influente e assim ele vai começar o Armagedon, beleza? Só que, já de cara, uma das freiras que é a responsável por receber os bebês e fazer essa troca, ela é um tanto quanto distraída e faz a troca de forma errada. Ela troca os bebês de um casal que é um casal comum, um casal do interior normal. E aí, em vez de um casal influente ser pai do anticristo, um casal comum cria o anticristo. Tá bom? Tá gravando. Os personagens principais são dois anjos. E pra quem já viu Good Omens, deve estar achando um pouco estranho eu estar chamando o Crowley, no caso, de anjo. Mas a verdade são dois anjos, que é o Arizafal, se muito não me engano, me corrijam por favor aqui nos comentários se eu falei errado, por gentileza. Que ele realmente é um anjo e ele é a parte divina da história. Ele representa os céus, a bondade, etc. É muito interessante porque na série esse anjo ele tá sempre com roupas claras, ele fala baixinho e ele é dono no livro e na série de um sebo. Ele cuida de antiguidades. E o Crowley, que é um anjo caído, ou seja, ele é um demônio. O Crowley, ele seria a serpente que induziu Eva a comer a maçã. Ou seja, o pecado original, ele foi tratado pelo próprio Crowley. Crowley, ele é um anjo caído, no caso,
que ele tá aqui na Terra desde o princípio. E é interessante porque o céu e o inferno no livro e na série, eles são tratados como se fossem grandes empresas. Então, eles têm metas a serem cumpridas. No início, logo no início do livro, o Crowley se reúne quando ele vai pegar o anticristo, ele se reúne com outros 2 demônios e eles falam o que eles fizeram no dia. Ah, eu corrompi um padre. Ah, eu fiz fulano fazer ter um pensamento impuro. E aí dentro de X tempo ele vai ser nosso aliado, ele vai estar com a gente. Enquanto o Crowley, ele faz com que a internet caia. E aí diversas pessoas estão extremamente irritadas e praguejando por causa da internet. Tudo isso é tratado com muita inteligência no livro, que faz com que a história seja maravilhosa. A ideia é que esses 2 anjos, eles estão aqui na Terra desde o início dos tempos. E aí, quando chega a notícia de que o anticristo vai vir e o fim dos tempos vai começar, eles começam a ficar ligeiramente preocupados, porque uma das características de ambos é que eles estão extremamente adaptados, acostumados e até enaltecidos pela vida entre os humanos. Apesar do livro ter sido lançado há algum tempo, em 2019 a gente ganhou uma nova versão, uma versão revisada, incluindo com uma nova capa, que é a capa da série da Amazon Prime. E a gente está aqui enaltecendo o livro, falando o quanto ele é bom, mas é importante que a gente deixe claro para vocês que não é uma narrativa tranquila. Inclusive, é uma narrativa um pouco difícil de ser consumida e que demanda um pouco de tempo. Isso acontece porque os autores, quando foram trabalhar a história, eles fizeram uma pegada muito interessante, meio Grande Sertão Veredas, para quem já leu, que é a ideia de ir e voltar na história diversas vezes e inserir um monte de personagem com nomes que a gente não tá adaptado e com pseudo-histórias, histórias paralelas que vão se encaixando na história principal. A gente começa a ter contato com um grupo de caçadores de bruxas, uma menina que tem o livro, uma bruxa, né? Que tem o livro que faz a profecia original, que é a profecia de Agnes. E a gente tem os 4 cavaleiros do Apocalipse e os amigos do anticristo, o próprio anticristo, os anjos, os demônios, céu, inferno, mas cada hora é inserido aos poucos cada personagem com a sua história em paralelo. Isso faz com que tenha muitas vertentes para você poder seguir, o que torna alguns acontecimentos e alguns trechos um pouco confusos, o que faz com que a leitura seja às vezes um pouco pesada. A série, em contrapartida, ela tem uma temporada, 6 episódios, é uma série curtinha e muito fácil de consumir. E ela fecha com chave de ouro a experiência desse conteúdo, dessa narrativa. Inclusive, ela é tão tranquila que muitas brechas que o livro vai deixando por causa da narrativa um pouco mais complexa, ela vai suprindo na nossa cabeça. Muita coisa que a gente leu, que a gente não sacou direito o que estava rolando, a gente conseguiu entender quando a gente viu a série. Uma coisa que é interessante da gente dizer também é que a adaptação ela é perfeita. Ela não fere nem um pouco a narrativa do livro e, inclusive, parece, quando você está vendo a série, parece que você está conseguindo passar a sua imaginação exatamente para a telinha, o que é muito da hora. A série ela é muito bem trabalhada, ela tem uma fotografia muito bacana. Quando você vai para o céu, por exemplo, tudo branquinho, tudo maravilhoso, as pessoas falando baixo, aquela hipocrisia, que me perdoem os religiosos, mas real, isso está na série, mas aquela hipocrisia. É o Mel. Não sei se vocês estão ouvindo, mas é ela. Como eu estava falando, a fotografia é muito boa, a adaptação é muito boa.
Os efeitos são muito bons, porque quando a gente está trabalhando com a ideia de uma coisa mais fantástica, a gente espera que alguns efeitos aconteçam. Então, quando tem os 4 Cavaleiros do Apocalipse, as cenas são muito bem adaptadas, são muito bacanas. E uma outra coisa que a gente achou muito legal é a questão do figurino. O figurino ele é trabalhado com paleta de cores de uma tal forma que você consegue identificar certinho quem é quem. Quem é o anjo caído, quem é o anjo mesmo, quando que você tá no céu, quando que você tá numa situação que tá mais envolvida lá com Satanás do caos, não é mesmo? Quando que você tem uma visão mais dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, quando que você tá mexendo com uma versão mais pesada, tudo tá lá, sabe? Então, o figurino, ele foi muito bem trabalhado, a paleta de cores da série foi muito bem trabalhada. A Amazon Prime tá de parabéns por estar veiculando essa série, porque se você não assistiu, assista, é maravilhoso. E aí, pra você que seguiu o nosso Instagram, a gente fez um post esses dias falando que a gente ia mudar um pouquinho as avaliações que a gente faz aqui no canal. Antes a gente avaliava de 0 a 10, mas se você viu alguns vídeos e seguiu alguns posts nossos, você deve ter notado que a gente trabalhava mais entre 7 e 10. Só que, vamos parar pra pensar quando a gente estava na escola? Olha o cabelo que não fica. Um 7 é uma nota muito boa, poxa, você está acima da média, poxa vida. Então uma coisa que a gente não achava tão interessante, quando a gente dava um 7, talvez a gente não estava sendo tão fiel ao que a gente achava. Mas uma coisa que a gente achava muito legal e que uma coisinha só é que desestruturava para não ser perfeito, a gente dá um 9, 9,5, também não era tão fiel. Então, a gente está trabalhando agora com as estrelinhas, com os hotéis 5 estrelas da vida. Vamos lá. Pensando em Belas Maldições, Good Omens, merece 5 estrelas? Não. Apesar da gente ter enaltecido de todas as formas aqui, leiam o livro, assistam a série, dediquem esse tempo para poder consumir esses conteúdos que são maravilhosos, Good Omens não merece 5 estrelas, porque ele não é um conteúdo perfeito. Na nossa concepção, alguns desfechos, na verdade um desfecho em específico, deixou muito a desejar, deixou a gente muito frustrado, tanto quando a gente viu a série, o André não está aqui, but ele concorda comigo que eu já conversei com ele. E quando a gente leu o livro, ficou a mesma questão, porque a narrativa, a saga, esse desfecho, ele não foi alterado do livro para a série, que é o desfecho dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. A gente achou que foram personagens que foram muito bem construídos e eles foram mostrados com uma intensidade tão grande que o desfecho deles com o grupo de amigos, do Anticristo, foi um desfecho pobre. A gente esperava mais desse desfecho. E aí, por causa dessa cena, desse trecho do livro, a gente não dá 5 estrelas. Nos nossos corações, Good Omens merece 4 estrelinhas e a gente acha que entre best ou bosta, ambos são best e vale a pena você conferir. Obrigada por ter assistido esse vídeo, desculpa o sumiço e até a próxima.